Eu sou Junário Barros Saraiva e eu iria apresentar o seguinte trabalho. O surgimento do custo tributário em empresa de construção civil, classificada como não contribuinte, após a Emenda Constitucional 87 de 2015. Os autores do trabalho são Junário Barros Saraiva, professor e mestre Alan Santos de Oliveira, professor e doutor Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, professor e mestre Rafael Vieira de Alencar, todos da Universidade Federal do Ceará. Introdução. Há estados da federação com uma dinâmica de produção maior do que outros, proporcionando um conflito chamado de guerra fiscal. A guerra fiscal é uma disputa dentro do contexto federativo em que estados brasileiros buscam atrair investimentos para seus territórios, utilizando-se como principal artifício das renúncias tributárias. O legislador procurou mitigar os impactos do déficit e, a partir de 1º de janeiro de 2016, entrou em vigor a Emenda Constitucional 87 de 2015. Um dos setores alcançados pela Emenda Constitucional é o da construção civil. Problema de pesquisa. Qual o custo tributário associado à inadimplência de contribuintes em operações com empresa de construção civil classificada como não contribuinte após a Emenda Constitucional 87 de 2015? Os objetivos. Analisar o surgimento do custo tributário associado à inadimplência de contribuintes em operações com uma empresa do ramo de construção civil, classificada como não contribuinte, localizada no Ceará, após a vigência da Emenda Constitucional 87 de 2015. Os objetivos específicos. Analisar o impacto financeiro da vigência da Emenda Constitucional 87 de 2015 em uma empresa de construção civil e medir o volume de transações comerciais inadimplentes e autuadas após o processo fiscalizatório da Secretaria Fazendária do Ceará. O referencial teórico do trabalho é composto de características do ICMS, pois a empresa é uma empresa não contribuinte do ICMS. A Emenda Constitucional 87 de 2015 é um tópico também do trabalho. O trabalho aborda sobre a construção civil no Brasil e no Ceará, e também tem o tópico de estudos anteriores. A metodologia. A tipologia da pesquisa. Quanto à tipologia, o trabalho é descritivo. Com relação à abordagem, classifica-se como um estudo de caso. No que concerne aos procedimentos, este estudo contou com a aplicação de questionário, tendo uma análise de dados quantitativa e qualitativa. O universo da pesquisa e amostra. Utiliza-se nesse estudo como unidade de caso uma empresa do ramo de construção civil, a sede da empresa é na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, com filiais em outras cidades de vários estados do Brasil. Para a coleta de dados, foi realizada uma aplicação de questionário com o analista fiscal da empresa em estudo por meio eletrônico. Foi realizada a coleta de dados nos sistemas disponíveis pela Secretaria Fazendária do Estado do Ceará. O período de dados coletados é de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. E a observação contou com reuniões bimestrais entre janeiro de 2018 e abril de 2019 para averiguação dos processos fiscalizatórios da Cefaz Ceará. Para o questionário, foi utilizado questões como: houve o aumento dos encargos tributários? Houve o aumento do custo financeiro? Houve mudanças operacionais e quais? Foram detectados atrasos nas entregas? Houve suspensão das vendas interestaduais para a empresa? Houve aumento dos preços por consequência da carga tributária? Para o tratamento de dados, utilizou-se de estatística descritiva e análise de conteúdo. Análise de resultados qualitativos. A analista e observador que respondeu o questionário afirmam que não deveria ocorrer o aumento da carga tributária, por conta de ser uma empresa não contribuinte do ICMS. A inadimplência dos fornecedores proporcionou um custo em período muito posterior ao previsto dentro da legislação estadual. Por quê? Porque houve a autuação e a construtora foi responsabilizada pelo recolhimento do imposto devido. Mudança de procedimento não se constatou. No caso aqui, não houve a mudança do operacional de compras, que deveria informar para os fornecedores qual é a condição tributária da empresa, para que assim os fornecedores realizassem o recolhimento do imposto para o estado de destino. Teria sido evitado, no caso, a autuação se tivesse feito essa alteração operacional. Atrasos quanto às mercadorias que eram destinadas ao estado do Ceará ocorriam quando as mercadorias passavam pelo posto de fronteira, posto fiscal da Secretaria de Fazenda, dos quais elas eram paradas e assim a construtora era responsabilizada pelo recolhimento. Não foi observada suspensão de vendas interestaduais para a construtora. Análise de resultados quantitativos.
Foram 243 operações que os fornecedores recolheram o diferencial de alíquota. Foram 45 operações que a construtora recolheu o diferencial de alíquota. Foram 530 operações que não foram pagas nem pelos fornecedores nem pela construtora no tempo devido do recolhimento do imposto e, no caso, foram autuados pela Secretaria de Fazenda, responsabilizando a construtora pelo recolhimento. Em atraso foram 3 operações que não constaram no auto de infração, nem foram pagos pelos fornecedores, nem foram pagos pela construtora, totalizando 821 operações com diferencial de alíquota entre 2016 e 2018. Do total de 821 operações com diferencial de alíquota, 1.941 operações foram interestaduais. A diferença entre operações interestaduais e diferencial de alíquota é explicada pela condição também dos fornecedores. Do Simples Nacional, às vezes eram insumos e mercadorias que tinham uma isenção tributária, o que resultou nessa grande diferença, 1.941 operações interestaduais para 821 com diferencial de alíquota. O que podemos ver é que tem uma grande variação, valor mínimo e valor máximo por ano, no caso entre 2016 e 2018. Nesse quadro, nós temos um geral de quantitativo, o qual apresenta a operação de 2016 a 2018, de janeiro a dezembro, de operações interestaduais, operações com diferencial de alíquota, operações em qual os fornecedores pagaram o diferencial de alíquota, que a construtora pagou o diferencial de alíquota e que foram autuadas, que no caso não foram pagas nem pelos fornecedores nem pela construtora e que foram autuadas pela Secretaria de Fazenda. O que nós podemos perceber é que há uma enorme irregularidade dos dados, digamos assim, onde, por exemplo, em março de 2017 foram 304 operações interestaduais, sendo, no caso, 153 com diferencial de alíquota, dessas 50 foram pagas pelos fornecedores e, no caso, nenhuma pela construtora, sendo 103 operações que não foram pagas à época e que foram autuadas. Logo no mês seguinte, nós percebemos que são 51 operações interestaduais, por exemplo. Essa irregularidade de dados é resultado da sazonalidade da empresa. No caso, se abrisse uma obra em outro estado, no caso, se viesse a ter um pico de obras porque não estava ainda regularizada totalmente a filial, e no caso, comprando em nome da matriz, no caso também uma nova obra da matriz no estado do Ceará, enfim. Essa divergência de dados, essa oscilação de dados é resultado da sazonalidade da empresa. Conclusões. Dessa forma, o presente estudo apresentou uma análise sobre a posição da empresa não contribuinte sem apuração de ICMS, expondo que, a depender da legislação estadual, a alteração do texto constitucional proporcionada pela Emenda Constitucional 87 de 2015 pode resultar em custo tributário para não contribuintes, caso procedimentos internos não sejam implementados para que os fornecedores contribuintes façam o devido recolhimento do imposto. Esses procedimentos internos, no caso, seria o operacional, informar para os fornecedores que é uma empresa não contribuinte, para que assim os fornecedores realizem o recolhimento do imposto. Aqui nós temos alguns trabalhos utilizados como base de apoio na pesquisa e, enfim, muito obrigado. Isso foi a apresentação do nosso trabalho. Obrigado por nos prestigiar.